Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman do canal Planta Sem Mistério, blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, eu estou aqui agora diante da horta vertical. Depois do vídeo introdutório aos cuidados gerais das plantas, ou melhor, os tratos culturais, né, que a gente vai fazer ao longo do cultivo, agora eu vou estar individualizando por espécie aqui o tipo de cultivo que a gente tem que ter para cada espécie, né? Já vimos o geral, o basicão que a gente tem que fazer, que é rega, adubação, essas coisas, mas sem detalhes nenhum no outro vídeo. Foi tudo bem introdutório e mostrei um pouco de como é que as plantas plantadas no vídeo do plantio aqui estão se desenvolvendo, né, gente? Agora vamos falar da primeira planta e dos seus cuidados em hortas suspensas. A primeira planta que vocês estão vendo aqui são os alface, gente. Então eu vou falar de alface basicamente, tá bom? E aqui vamos ter duas etapas importantes no nosso vídeo. Vamos falar primeiro de alfaces em horta suspensa, plantado através de mudas compradas, e alfaces semeados diretamente no sistema PET, tá bom, gente? Então vamos falar dos dois casos aqui. Para começar primeiro o vídeo, vamos falar dos alfaces plantados através de mudas adquiridas. Vamos lá então? Alfaces plantados através de mudas adquiridas, gente, na nossa horta suspensa. Bom, lá no vídeo do plantio, vocês viram, e quem não viu, assista esse vídeo para entender, para poder pegar todo o contexto, gente. Nós vimos que, em relação ao alface, nós podemos cultivar ele comprando mudas em casas que vendem produtos para a planta, mudas, etc. E está plantando a muda com um torrãozinho direto na nossa PET, com a terra preparada, como vocês viram lá. Bom, vantagens e desvantagens desse tipo de plantio. Vantagem: a muda já está grandinha, então o crescimento é mais rápido e você não tem a etapa demorada do semeio, ou seja, você vai colher mais rápido. Então, normalmente em torno de um mês, dependendo se é no inverno pode demorar um pouquinho mais, se é no verão pode ser um pouquinho mais rápido. Então, um mês em média, um mês e meio, você já vai estar colhendo seu alface através de folhas, né? Normalmente, no cultivo PET, a gente dá preferência para colher folhas. Então, esse alface aqui, gente, eu posso já começar a colher um pouquinho ele. Até porque esse é um cultivo, gente, que ele é de curta durabilidade. A alface não dura muito no cultivo PET, tá bom? Então, um mês e meio a gente já vai estar colhendo folhas sem arrancar a planta. Então, essa é a grande vantagem nesse sistema. Você colhe rápido, um mês e pouco. Diferente da semeadura, que você vai ter o primeiro mês, basicamente, ela vai virar uma muda. E aí no mês seguinte é que você vai colher a sua planta, começar a colher, tá bom? E isso se a gente estiver falando de folhas adultas, como essas daqui. Se for colher a chamada baby leaf, ou até mesmo para colher o microverde, aí é outra história, não é assunto aqui deste vídeo. Desvantagem desse método, a principal desvantagem da gente adquirir alface através de muda, normalmente é não ter, os locais que vendem, eles não têm, muitas vezes os caras não sabem nem a variedade, e muitas vezes o vendedor mal sabe que é alface, só sabe porque alface é muito fácil de a gente saber, mas não sabe a variedade direito que ele está te vendendo. Muitas vezes ele não é nem culpa do vendedor, é simplesmente chegam para ele sem essa informação, as bandejas. Chega sem a identificação correta. Então, o problema aqui é que não sabemos se a variedade é de verão, de inverno ou de o ano todo. E o que isso implica, gente? Se a gente planta uma variedade de inverno no verão, ou em locais quentes, ela tem a tendência de pendoar, como a gente está vendo aqui, ó. Esse é um alface que está com toda característica, toda a cara de que já está em processo de pendoamento, ó. Vocês podem ver, ó, o caule dele ficando comprido ali. Então esse alface aqui já não vai prestar muito para consumo.
Vou deixar ele aqui crescer mais um pouco, mas ele não vai estar muito bom para a gente consumir, tá? Então, essa é a característica, esse é um risco quando a gente compra muda. Não sabemos se essa variedade que a gente está comprando é de inverno ou de verão. Isso faz toda a diferença. Não sabemos a idade dessas mudas, né? Às vezes a muda está encalhada, está um tempão naquela bandeja, está há muito tempo, são mudas velhas. Isso também favorece o pendoamento precoce, rápido. Aí você compra a muda e ela pendoa rapidinho. É outro problema importante isso aí, gente. Então, sem dúvida, essa é a principal desvantagem de comprar mudas assim. Mas ainda assim, vale a pena comprar mudas, principalmente se você não tem muita prática em semear, tá bom? Então, eu vou recomendar sim que vocês comprem muda porque é prático, mas sabe, é bom vocês entenderem que sempre vai existir o risco de pendoamento precoce por conta de não saber a variedade direito que você está comprando. Bom, sabendo disso, gente, um detalhe importante quando a gente planta alface agora em questão do plantio: espaçamento entre as garrafas PET. Se você plantar no sistema que eu estou aqui, no sistema jardineira, que é deitada, basicamente é só você usar uma garrafa encostada na outra, ó. Esse espaçamento aqui é o suficiente, não precisa dar um espaço entre uma garrafa e outra, porque a própria garrafa dá um espaço certinho para uma planta não atrapalhar a outra. Vocês podem observar bem aqui essa imagem agora. Em termos de altura, distância em altura de uma para outra, vocês podem, como a alface é uma planta rasteira, né, uma planta baixa, ela não tem grandes altitudes, então vocês podem colocar aqui, ó, gente, eu vou colocar em palma aqui de distância, uma da outra, ó, aqui dá aqui, ó, da base da garrafa, daqui, aí aqui, dá quase 2 palmos, 1,5 palmo mais ou menos. Eu posso até botar um pouquinho mais perto. Então, em torno de 1 palmo já, ó, 1 palmo, 1,5 palmo no máximo. Vocês podem botar, no caso do alface, a distância de uma garrafa para outra, tá bom? Ou seja, elas podem ficar um pouco mais pertinho. Aqui está quase 2 palmos, está 1,5 palmo. Esse espaço que vocês estão vendo aí tá ótimo para alface, sendo que pode ficar até um pouquinho mais perto que isso. Só não pode ficar muito colado, tá, gente? Porque senão vai atrapalhar o de baixo. Mas vocês podem deixar nesse espaçamento porque o alface é uma planta rasteirinha, então não tem muito problema. Legal, né? Outro cuidado aqui importante, gente, no alface. Em relação, você plantou a sua muda através de muda, e aí você tem que cuidar. O cuidado básico é a rega. A alface é sensível à falta de água, principalmente na fase de muda, gente. Na fase de muda, na fase juvenil dele, mantenha ele sempre bem hidratado, ou seja, ele precisa de mais água. A terra tem que estar sempre úmida, isso é muito importante, sempre úmida. Quando ele já está crescendo, uns 15, depois que ele já está bem pego, uns 15, 20 dias depois, como esse daqui que já está chegando nos 30 dias, aí, gente, você já pode começar a espaçar mais as regas. De preferência, por exemplo, se o tempo não estiver muito seco, uma vez por dia, de preferência de manhã, é o melhor período para molhar. Com a alface já grande assim, querendo formar aquela roda que ela faz, evitem estar molhando à noite, tá? Molhem mais pelo período da manhã, durante o dia. Por quê? Porque para evitar problemas de fungos nas folhas, manchas nas folhas, doenças. Então, só com o manejo de rega, você já evita problemas com doenças. A planta pequena não tem muito problema. Ela vai precisar de uma frequência maior de rega, porque ela ainda tem pouca raiz, está em desenvolvimento. Já a planta grande como essa, vocês espacem mais a rega, tipo uma vez por dia. Se tiver um tempo muito molhado, chovendo e tudo, claro, vocês não vão precisar molhar. Se a sua horta estiver em ambiente aberto que pegue chuva, tá bom? Muito importante. Mas, lembre, não pode deixar a terra ficar esturricada de seca. Ela tem que estar sempre úmida também. Mas sempre molhe mais pela manhã até o meio do dia, quando a sua alface estiver grande.
Legal, né? Fácil, até aí não tem nenhum problema. Adubação nesse sistema, gente. A adubação, ainda mais uma planta de ciclo muito rápido, é importantíssimo. Então, para o plantio, vocês já fazem toda a adubação orgânica de preferência, ou seja, quando for preparar a terra de plantio, já bota todo o esterco necessário para a planta ou todo o bocache. Faça a adubação já para a alface poder responder e desenvolver essas folhas bonitas logo de cara, gente. Então, isso é muito importante. Adubação, faça aquela adubação pesada no plantio, misture bem o adubo orgânico, como eu mostrei lá no plantio. Pode ser bocache, pode ser esterco, pode ser torta de mamona. Então, faça logo uma boa adubação no plantio e, durante o desenvolvimento, como ela está com espaço muito pequenininho, limitado, gente, procure fazer adubação do tipo líquida. Pelo menos semanalmente, você pode estar fazendo adubação do tipo líquida, gente. Isso ajuda demais, mas demais o desenvolvimento do nosso alface. Vocês podem estar utilizando, por exemplo, dentre os orgânicos, podemos usar bocache líquido, podemos usar chorume. Chorume para esse tipo de planta aqui, gente, que de folhagem, funciona bem demais, viu? A resposta ao chorume olha só, é muito boa. Vocês podem ver por aqui, ó. Então, chorume pode usar semanalmente. Lembrando, a dosagem do chorume de composteira de minhocário é 1 parte de chorume para 10 partes de água. E aí vocês aplicam via rega ou via pulverização na planta e no substrato, tá bom? Além dele ser muito bom fornecendo nutrientes, nitrogênio e tudo, ele também funciona como biofertilizante e ajuda a proteger, a deixar a planta mais tolerante ao ataque de pragas e doenças. Bacaninha, né, gente? Podemos também usar adubos solúveis, desses que a gente compra no mercado, por exemplo, um forte hortaliças, desse que a gente dilui na água e aplica via pulverização, bem diluidinho. Ou até outros adubos na formulação 10-10-10, 30-10-10, no caso do alface, podem ser utilizados também se você quiser usar esse tipo de formulação. Se você não quiser só usar orgânico e quiser usar adubos minerais, dê preferência aqui a usar os solúveis em água, ou seja, você coloca o adubo, dilui ele na água e aplica via pulverização, bem diluído, não vai queimar sua planta nem nada. Funciona muito bem, tá bom? Lembrando que só não aplique em horário de sol quente. Ou aplica de manhã cedo ou aplica mais no final da tarde, tá bom? Outra questão importante em relação à adubação com cálcio e boro. Alface, gente, é uma planta que é muito exigente em cálcio e boro. Inclusive, pretendo fazer ainda hoje essa aplicação do cálcio e boro nelas. Vou mostrar para vocês a aplicação, tá bom? No caso aqui, gente, o ideal é que ela seja, depois que a muda já está pega, que ela seja quase que semanalmente, ou semana sim, semana não, a gente faça a aplicação com cálcio e boro. No mercado existem várias marcas de adubação, de adubos líquidos, cálcio e boro, eles são baratos e rende muito. A gente não vai usar só em alface, vai usar em várias plantas, então vocês vão ver eu falando muito em cálcio e boro aqui ainda, tá bom? A gente vai utilizar, conforme a dosagem, via pulverização. Por quê? O cálcio e boro, o alface ele é muito exigente nesses elementos. E ele vai prevenir, ele vai, além de deixar sua planta mais viçosa, vigorosa, ele vai evitar aquelas queimas nas bordas das folhas de dentro. Principalmente quando a alface já está grande, gente. Beleza? Então, cálcio e boro é fundamental até o final do ciclo estar aplicando. Ok? Então, basicamente é isso. E aí, quando a alface já começa a ficar com bastante folha, as folhas tão grandes e não há sinal de pendoamento nele, gente, a gente já pode começar a colher as folhas do nosso alface. Mas não deixem o alface completamente pelado, gente. Pelo menos deixem uma folha desenvolvida. Por isso que é bom vocês terem várias petes de alface, que aí vocês vão colhendo as suas folhas.
vocês vão colhendo as folhas mais de baixo, deixando essas mais de dentro desenvolver, tá bom? E em relação a pragas e doenças, gente, pragas e doenças, realmente se a gente fizer esses cuidados, a gente quase praticamente, que eu falei, a gente não vai ter problema, não vai estar precisando aplicar inseticida, não vai estar precisando aplicar um óleo de nim, nem um óleo mineral e nem uma calda bordaleza. Mas, caso necessário, vocês podem fazer a prevenção com calda bordaleza para as doenças e com óleo de nim, óleo mineral para as pragas. Preferência o óleo de nim, gente, tá bom? Mas com esses cuidados, dificilmente você vai ter problemas com pragas e doenças. Olhem que beleza aqui. Vocês podem ver a beleza das folhas desse alface, a cor, como tá bonita. Tá umas folhas grandes, bonitas, né? Para o padrão de garrafa PET. E é isso aí. E como vocês estão vendo, gente, na PET, elas não vão formar aquelas cabeças enormes que a gente tem no cultivo em canteiros tradicional. Por questão de espaço. Simples assim. Não tem espaço suficiente para a alface crescer daquele jeito. Mas você consegue alfaces bonitas para colher as folhagens. Tempo de colheita de folhagem depende da variedade. Se for uma variedade que não pendoa rápido, que tem resistência a pendoamento, foi plantada na época certa, é tudo direitinho, está bem adubada, está bem nutrida, está bem cuidada, você pode ainda estender essa colheita por um mês. Começou a colher no primeiro mês, e ela pode ainda durar mais um mês aí colhendo. Depois ela vai pendoar. Não tem jeito. Toda alface vai pendoar. Tá bom? Uma vez que você notou que ela está pendoando, que a folha começa a ficar muito amarga, gente. Começa a ficar amarga demais. E fica meio leitosa quando você quebra. Então, a partir desse ponto, ela já não está mais muito prestável para o consumo. E aí é hora de descartar o pé ou deixar da semente e plantar outro se você descartar, tá bom, gente? Basicamente é isso aí, recomeçar o ciclo. E aí, depois que isso acontece, acabou. E aí agora a gente vai falar do alface de semente, gente. Eu vou fazer agora aqui, ó, vocês estão vendo as alfaces de semente. Vamos lá então? Prontinho, gente. Agora vamos retomar o alface que foi plantado através de semente, gente. Bom, depois que passa essa primeira fase, que é a novidade aqui, o restante é semelhante ao que eu já falei nas mudas, então não vou repetir, tá bom? Mas na semente é o seguinte, vocês viram lá no vídeo do plantio eu semeando, né? Vocês viram o semeio direto aqui, eu optei no semeio direto. Vocês viram, então, logo depois, uma semana depois, as mudas começaram a germinar. E aqui está, ó, foi dia 29/5. Então tem 3 semanas e pouca, né? Já está quase indo para um mês. E vocês veem como as mudas estão grandes. Ali também na chicória. Mas aqui, ó, estão bem grandes, gente. Beleza? E notem que já está na hora da gente fazer o quê? Se a gente quer plantas com folhas grandes, é necessário fazer o raleio. Se a gente quer folhas miúdas e grande quantidade, podemos deixar o famoso chamado cultivo adensado. Elas vão dar folhas pequenas e a gente vai consumir como salada praticamente a planta inteira aqui, tá bom? Na hora da colheita. Mas não é o que eu quero aqui. Não é o cultivo adensado. Eu quero o cultivo comum, que é o que o pessoal gosta de ver, que é o que fica realmente bonito na PET. Então, no primeiro mês, gente, que é um mês de crescimento, ela vai levar em torno de 3 a 4 semanas para atingir o ponto de muda, que é o ponto que normalmente a gente usa para transplantar para os locais definitivos, que é esse ponto aqui que vocês estão vendo agora, tá bom? Então aqui, ó, são mudas que já estão indo para um mês de idade, estão bem bonitas. Só essa aqui que cresceu menos, não ficou tão bonita, mas vamos ver o que vai dar assim mesmo, tá bom? Essa aqui foi a única exceção. Alguma coisa aconteceu aqui que ela não ficou tão bonita. Mas o restante ficou bem legal. Então, vamos ao seguinte agora, gente. Nesse ponto aqui, vocês podem fazer nesse ponto, ou até mais novo, o raleio. Então, a única diferença aqui, gente, é a questão do raleio. A gente tem que ralear. Na PET,
a gente pode deixar de 1 a 2 pés de alface. 3 já é muito. Ali nas mudas você viu que eu só plantei 1, vai dar as folhas maiores. 2 ainda dá folhas de tamanho bom, mas 3 já começa a diminuir muito. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Selecionar a melhor planta, as melhores plantas para ficar em cada espaço. Vou fazer isso agora aqui, gente. Com uma mão só, fica difícil fazer esse raleio, tá bom? Vou mostrar aqui que tem menos planta, ó. Aqui vai ser mais fácil de escolher a muda que eu quero que continue, ó. Vou só exemplificar e vou fazer nos outros. E aí vocês vão ver, ó. Olha que muda boa aqui. Eu vou escolher essa aqui para ficar. As outras eu vou tirar com cuidado, porque eu vou reaproveitar essas mudas em outro plantio, gente. Beleza? Ó. Tô tirando as mudinhas. Eu vou reaproveitar algumas. E vou deixar uma aqui, ó. Tá bom? Tem um matinho aqui também. Pronto, gente. Tá aqui. Vou terminar aqui daqui a pouquinho. Tem umas aqui miúdas que eu vou precisar das 2 mãos. E aqui é a mesma coisa. Aqui foi onde realmente desenvolveu menos. Vou tirar aqui o excedente. E ficar somente com uma desse lado também, ó. Vou ficar apenas com uma mudinha. Isso é o que a gente faz nesse processo aqui, gente, tá bom? Aqui a gente faz o raleio. Essa é a diferença quando a gente cultiva de semente. A gente precisa ralear, fazer o raleio das plantas. Bom? Prontinho, ó, já escolhi ali. E aqui também eu já escolhi. Vou tirar aqui com cuidado para não arrebentar a muda. Tem uma ali muito emboladinha. Mas é basicamente isso aqui, gente. Agora, deixa eu terminar aqui o processo e já volto, tá bom? Pronto, gente. Tá aqui, ó. Então, tá feito esse trabalho, ó. Essa aqui tava as mudinhas menores. Tá aqui, vocês podem ver, ó. As mudinhas de alface. E aqui, as que estavam mais desenvolvidas estão aqui, ó. Então, tem 2 em cada pet aqui. Arrumei, tirei e arrumei, ajeitei elas, tá bom? Bom, gente, feito esse trabalho de raleio, quanto mais novo melhor. Aqui eu deixei chegar quase a 1 mês. Agora as plantas já vão ter condições de crescer normalmente, gente. Aqui em diante segue os cuidados normais de adubação, rega e a limpeza de mato, que eu esqueci de falar. Tem que estar sempre tirando o mato também quando ele cresce, tá? Beleza, gente? E aqui, né? Uma vez que eu já mostrei os cuidados todos do alface, já fiz o raleio das mudas de sementeira, que agora vão crescer normalmente. Aqui tá, gente, ó, a aplicação de calciboro, como é que a gente faz? Basicamente, via pulverização. Então eu molho a planta toda, aqui já está diluído, conforme a recomendação do fabricante, o adubo. Então eu aqui vou e aplico aqui, ó, com um pulverizador ou regando também com regador. Eu aplico na planta toda, no substrato, ó. Aplico adubação de calciboro também, gente. Legal, né? E só para finalizar essa parte de alface, lembrando que eu tenho uma playlist só sobre alface, no cultivo em chão, praticamente. Quando a gente compra por sementes, né? Você tem a vantagem, que eu tinha esquecido de falar, através de semente, você consegue escolher a variedade mais adequada para o seu cultivo. Então você tem essa facilidade na semente, isso você consegue. Quando você compra muda em algum lugar, isso é bem mais complicado de conseguir, beleza? E assim você consegue acertar mais e evitar o problema do pendoamento, que é um problema que sempre atormenta a gente que cultiva alface, beleza? De forma caseira. É isso que eu tinha que falar sobre o alface agora, gente. Esses são os cuidados básicos. Depois a gente vai ver lá na frente como é que ficaram essas mudas. Depois eu vou estar botando vídeos curtos para mostrar para vocês as plantas. Joinha, se gostaram desse vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receber as atualizações e vamos cultivar alface em hortas verticais. Dá certo, a gente consegue colher e consumir folhas fresquinhas, saudáveis
em nossas saladas. E além de tudo fica muito bonito, colorido. Olha como fica colorido, gente. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, gente. Agora fui. Tchau, tchau.